Mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil. O programa Mais Tradição já começou. Ele vem pelo sinal da cruz. Ele vem de São José do Ouro. Para nós é uma pepita de ouro. É um dos homens que mais escreve sobre esse lado da poesia. Um homem que traz no seu eu a estirpe crioula, a estirpe campeira, galponeira. Ele é professor Sebastião Teixeira Correia. Como é bom poder te abraçar, Sebastião. E estava te aguardando nesse programa, já era para ter estado conosco, mas estamos juntos para abrir o leque, a armada do laço e mostrar a tua alma poeticamente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Amair. Inicialmente, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui contigo. Esse teu programa é um programa que eu já tive a oportunidade de assistir a gravação do nosso amigo Daniel Galarza, né? Importantíssima contribuição para a nossa cultura aqui sul-americana, né? E para mim hoje é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu venho lá de São José do Ouro, faz 35 anos que resido aqui na Serra Gaúcha, vim de uma localidade do interior da pequena cidade de São José do Ouro, localidade essa chamada Arranca-Toco. Hoje, através do padre Zanata, foi rebatizada com o nome de Jardim Alegre, essa comunidade, onde eu fiz a minha escola primária e, a partir daí, estudei no ginásio José Gelaim da cidade e depois fui a Erechim cursar o técnico agrícola, onde me formei há exatamente 50 anos e realizamos o encontro dos colegas dos 50 anos neste ano de 2025 e a partir daí segui a carreira, trabalhei um pouco numa cooperativa agrícola, num departamento técnico e segui a carreira de professor, inicialmente do ensino agrícola, depois por circunstâncias lecionei em outras escolas também e estive 19 anos nessa função. A minha cidade de São José do Ouro me deu a oportunidade, em primeiro lugar, de ter nascido lá, né? Depois de ter estudado e ter sido professor, embora tenha iniciado na cidade de Cacique Doble, a minha profissão, que me honra muito de ter sido professor, e depois em São José do Ouro, cidade também que me deu a oportunidade de ter sido o vereador mais votado no ano de 1982, onde eu fui 6 anos vereador, os mandatos eram de 6 anos, presidente da Câmara de Vereadores por 4 anos, e na condição de presidente da Câmara ter assumido 11 dias a função de prefeito municipal daquela cidade. Nesta ocasião em que eu assumi a prefeitura por 11 dias, nós fizemos algo assim extraordinariamente importante. A mãe do Guilherme Braganholo, que você conhece, que é músico e é nosso amigo, né? A mãe do Guilherme, a Liliane Braganholo, era a secretária do prefeito. E o dia que eu assumi, por esses 11 dias, a prefeitura, ela chegou e me disse, prefeito. Bom, quando ela falou prefeito, eu me senti, assim, muito honrado, né? Por aquele cargo que eu estava ocupando. Com 26 anos, ainda muito jovem, né? Boa. E ela me propôs o seguinte, vamos criar uma invernada de danças no CTG Piquete da Querência? Eu, vamos. Isso... Eu era da patronagem e o namorado dela, o Antônio Braganholo, o pai do Guilherme, era o patrão do CTG. E aí, então, e era vereador junto comigo lá na cidade. Ela foi à Lagoa Vermelha e contratou um casal de irmãos, inclusive, que eram professores de dança, de invernada, e eles ficaram 15 dias lá em São José do Ouro. E iniciou-se, então,
uma invernada de danças que nunca mais acabou e hoje é destaque. Foi uma dos legados que eu acho que nós deixamos lá muito, muito importante. Marco histórico. Um marco histórico. E para, assim, dar uma visão mais geral e mais ou menos encerrar esse assunto ligado ao CTG Piqueta Querência, foi onde eu conheci o Roque Piccolotto, que hoje é um grande cantor, declamador. Grande Roque Piccolotto. E foi teu aluno. E foi meu aluno, exatamente. Ele me falou. Nós criamos lá um grupo tradicionalista chamado Viva a Bombacha. Isso em 1983, quando eu saí, que eu me elegi vereador em São José do Ouro, saí da cidade de Cacique Doble, onde eu lecionava, e fui, então, trabalhar definitivamente em São José do Ouro, onde eu já morava, né? E aí, junto com os alunos, nós formamos esse grupo tradicionalista. Um dia de Semana Farroupilha, eu estava passando pelo centro da cidade e vi um rapaz lá tomando mate, solito, na praça central da cidade, né? Pilchado. E aí eu parei e conversei com ele. Era um dos meus alunos lá também. Amarildo Antônio Cioato, Chico Cioato. Aí eu digo, não, vamos criar um grupo tradicionalista e vamos incorporar a gurizada aí que gostem disso, né? E aí criamos esse grupo, que vive até hoje, está lá o grupo. Nos reunimos já há 42 anos. Boa. Nos reunimos lá todos os anos, no final do mês de agosto, no aniversário de um grande amigo nosso lá, que é o Salvador Rodrigues Pinto, um tropeiro que nós tivemos já o privilégio de tê-lo homenageado. Esse homem não é aquele que há poucos dias foi homenageado? Isso. Agora, todo ano tem um... Todo ano, no final de agosto, a gente faz essa homenagem para ele. Ele fez 90 anos 90 agora. 90 anos, agora ele completou. Nosso abraço aos carinhos aí e a família. Com muita saúde, graças a Deus. E reuniu mais de 200 pessoas lá no aniversário dele, ele faz lá na fazenda dele. E, inclusive, já te convidamos algumas vezes, né? Inclusive, essa vez, eu estava enlouquecido, queria ter ido. Sim. Mas com o problema da rádio, e daí até ficamos de ir para lá com a rádio, mas depois problema de internet, aí ficamos naquele vai, não vai, mas eu tenho que escolher o dia aí que der para poder abraçar ele. E é lá na localidade de Pontão, a fazenda dele. Lá Pontão no berço nativo lá do Porca Véia, exatamente, é lá mesmo. Então, sempre apoiando a tradição gaúcha. E como eu te disse, São José do Ouro, minha cidade, me deu muitas oportunidades. Inclusive, eu fui presidente da Câmara Júnior lá, que é uma entidade internacional. No ano que eu fui presidente, ela foi destaque estadual e nacional. E vim a Caxias para fazer uma faculdade de Direito, a qual eu frequentei 1 ano e meio e me envolvi com uma série de outras questões aí, política partidária, política comunitária. Isso há quantos anos faz? Há 35 anos. E acabei fazendo concurso na Prefeitura Municipal de Caxias e me aposentando ali na Secretaria do Meio Ambiente, né? Que é uma coisa também... Não, eu rio porque penso que é a Revolução Farroupilha, né? Foi por uns dias, foi provisoriamente. Isso, exatamente. E acabou a vida, praticamente, né? Eu hoje, até eu fiz uma postagem esses dias que eu estou com a minha vida dividida em 2 partes. Metade da minha vida em São José do Ouro, 35 anos, que eu faço 70 esse ano, e outros 35 anos em Caxias do Sul, né? Tu está dizendo 70 de história? De vida. De vida. que também não deixa de ser de história, né? E Caxias do Sul também me deu muita oportunidade. Quando eu vim a Caxias para ver lugar onde eu ia morar e tal, né? Eu tenho um filho adotivo que é meu sobrinho, e na época ele estava com 16 anos, né? E dançava na invernada lá do CTG de São José do Ouro, e no grupo esse tradicionalista Viva a Bombacha. E aí a minha preocupação era chegar em Caxias e ele ter uma ocupação saudável, né? Continuar os estudos e ter uma ocupação saudável, né? E aí, então, nessa minha vinda aqui, que era um final de ano, eu fui num rodeio em Forqueta. Tinha um rodeio que era
um rodeio completo. O Forqueta realizava uns... Não sei a quem competia a realizar aquele rodeio, mas era muito grande. E ali eu assisti o Ronda Charrua, ali eu assisti o rodeio minuano. Daí, como o rodeio minuano era aqui de Caxias, eu procurei o pessoal lá para conversar com eles, né? Isso era mês de dezembro, e aí eles me disseram, a dona Oledina, que era coordenadora das invernadas, o patrão Guaranha, né? Conversei com eles, e eles me disseram, não, no mês de março, quando vieres para cá, então nos procura. E eu fui procurar o rodeio minuano. O rodeio minuano era um CTG, assim, era e é, claro, um CTG de uma estirpe, assim, muito séria, muito verdadeira, né? E eu tinha que ter uma indicação para entrar lá. E aí deu-se que o seu Palmeira, o cozinheiro velho, o grande cozinheiro... Não, conheci o Palmeiras. Seu Palmeiras foi o homem que assinou a minha ficha lá para mim ser sócio do CTG Rodeio Minuano, que é a única entidade tradicionalista que eu me filiei até hoje aqui em Caxias, né? E que tem um carinho muito grande. Foi uma época, assim, muito boa. Hoje, claro, né? Eu me distanciei de muitas coisas, mas o Rodeio Minuano é uma lembrança muito boa. Uma invernada... Era uma invernada muito forte, muito boa, uma patronagem muito boa, uma sociedade muito boa, né? E fui muito bem acolhido lá, tanto eu como o meu sobrinho, o Alaerte, que é o meu filho adotivo, né? Que dançou por anos e anos lá, inclusive com o Marcelo Menezes, dançava com ele. Alguns que depois foram para o grupo lá dos Gaudérios, né? São oriundos lá do Negrinho Mas me chamou a atenção de uma coisa. Do Minuano. Tu falando, gostei de saber, eu não sabia que tu tinha sido prefeito lá. Sim, por 11 dias. Por 11 dias. Isso. Pô, que coisa bonita a trajetória aí dessa... Eu não sabia disso aí. Sim. Mas outra, eu sempre falo e gosto de falar que tu és uma pepita de ouro. E tu veio de uma localidade que chamava-se Arranca-Toco. Arranca-Toco. Inclusive a escola que eu estudei era chamada Escola Rural Isolada de Arranca-Toco. Tu vê. E por que denominou esse nome? Eu não sei. Sabe? Não, esse nome eu não sei porque tinha nomes assim... nomes pitorescos. Eu cheguei a estudar 1 ano numa outra escola rural, onde a minha irmã era professora, que chamava-se Escola Seleni Soares de Barros, da localidade de Pinheiro Oco. Pinheiro Oco, né? Era a localidade. E São José do Ouro, sabe a denominação? São José do Ouro, existe uma história, que na verdade é uma lenda, né? Não é uma história, né? Que um senhor muito rico, né, que aquela vez as riquezas se guardavam em ouro e prata, né? E muitas vezes enterravam. Né? Enterravam, e foi o que aconteceu. Segundo a lenda, esse senhor chamado Chico Felipe, ele levou esses bens dele em prata e ouro, e chamavam de panela de dinheiro, né, também, e enterrou na beira dessa lagoa. E levou um escravo para fazer a cova, para enterrar, e matou o escravo para o escravo ficar de guardião. Ficar de guardião. Tu vê, isso era uma crença, né? Uma crença. E hoje está muito... Não existe mais a lagoa, existe um brejo lá que nem dá para chegar perto, né? Mas existem muitas perfurações lá de gente que andou procurando. Não sei se alguém encontrou ou não, né? E em função disso, existe uma coisa muito, muito linda lá, que é uma frase que define a gente de lá. É uma frase que foi criada por um cidadão de lá chamado Moacir Menegatti, que está vivo e são lá, graças a Deus, que ele escreveu um slogan: o ouro desta terra está no coração de sua gente. Então, é muito forte isso. Que frase, hein? E isso vem, eu acho que ele era estudante ainda, né? Hoje é um homem já com um pouco mais de idade do que a minha, né?
E se tornou isso um slogan do município. O ouro desta terra está no coração de sua gente. Né? Muito bonito. Profundo, hein? Forte. Sebastião, tu és um homem que o que tu escreve, o que tu fala, tem que parar para analisar. Tu tens esse atavismo desde pequeno? Sempre... Assim, eu quero tentar te contar, porque eu acho importante, por que eu escrevo, por que eu gosto tanto da poesia, né? Quando eu entrei na escola rural lá, no primeiro ano, com 6 anos lá, o professor já me deu uma poesia para mim declamar numa hora cívica, né? E os meus irmãos mais velhos, quando eles viajavam ou que eles vinham passear em casa porque estavam no exército... Quantos irmãos? 6 irmãos. 6 homens? 4 homens e 2 mulheres, né? E o meu irmão mais velho, principalmente, ele serviu... Que era o caçula. Eu sou o caçula. Tu é o caçula? Eu sou o mais novo. Muito mimado. Foi muito mimado. Bastante. Era só o que faltava. Né? Apanhou? Não, tudo bem. Não. Não apanhou. Aí o meu irmão mais velho, ele veio servir o exército em Vacaria. E quando ele ia na rodoviária para pegar o ônibus, ele comprava aqueles livretinhos que hoje a gente chama de cordel, né? Lá do Nordeste. Certo. Lampião e Maria Bonita, a história do cangaço, o João Grilo. E aí, claro, imagina, isso foi em 1966, né? Eu tinha 10, 11 anos. E aí, a nossa diversão era ele chegar em casa e ler aquilo lá para nós. Então a gente ficava ali prestando atenção e memorizava às vezes. Existia luz elétrica ou era candeeiro? Não. Candeeiro? Imagina, era candeeiro, não tinha nada. E o nordestino, ele tem um dom, uma inspiração, uma capacidade de escrever ímpar, né? É verdade. E esse cordel, esse tipo de literatura, ele tem, assim, um valor poético muito grande, né? Seja na rima, seja no... assim, que gera a sonoridade da coisa, seja na métrica, que é um ritmo perfeito, é tudo bonito. Eu, inclusive, acho muito mais bonito, inclusive, quando eles declamam os próprios poemas, né? Parece que valoriza muito mais, né? Aí. Mas, na época, a gente recebia aqueles cordéis lá e lia e memorizava livros inteiros daquilo lá, né? Então, isso contribuiu muito. E outra coisa, Maíra, eu não sei se de onde você vem existia ou não, mas sei que existiu em vários lugares, aqueles poetas natos das regiões, que eles se dedicavam muito a escrever fatos pitorescos de eventos, né? Então saiu uma carreirada lá, carreira de cancha reta. Justo. No domingo, na segunda, já tinha um poema escrito por alguém que assistiu alguma... Um tambor de riadeiro. Isso, num tambor de riadeiro, num rodeio. Então tinha aquelas pessoas e a gente chamava aquilo lá de décimas. Então sempre tinha alguém para escrever uma décima, ou um rapaz roubava uma moça a cavalo, sempre tinha alguém, né? E isso, claro, contribuiu muito também. Puxa, bota contribuir. Pro lado regional é importantíssimo. Né? E tanto é que tem poetas lá em São José do Ouro mesmo, tem um já falecido, que é o João Alves Garcia, que ele conta esses fatos pitorescos assim, com um linguajar muito próprio. Descrevendo as cenas dos acontecidos nos
nos surungos que saía por lá, nos bailes, nos entreveros que dava. Nas carreiradas, enfim. Até narrando pelos Isso, e dando a preparação do animal. Isso. Né? Então isso ajudou muito para o desenvolvimento dessa veia poética. E uma coisa, Omair, que eu gostaria também de deixar registrado, que contribuiu muito com a forma com que eu escrevo, foi eu ter nascido lá no interior, ter trabalhado no departamento técnico da cooperativa lá da cidade, na década de 70, onde a tecnologia começou a chegar nas propriedades rurais através do trator, das colheitadeiras, dos implementos agrícolas e a evolução chegando. E do insumo agrícola, do adubo químico, do calcário, essas coisas. E eu trabalhei bem nessa época, foi uma época em que o governo ele começou a repassar para os agricultores os juros subsidiados e para que eles adquirissem a sua... que a gente chamava de custeio, né? O valor para produzir, né? Só que como não existia assim uma estrutura ainda para dar o acompanhamento para esses agricultores, houve uma mudança que só quem viveu sabe. Por exemplo, quero dar um exemplo assim porque eu vivi esse momento, né? O pessoal do interior começou a vir para a cidade para visitar a cooperativa. Nessa época foi criada a Emater e para ir nos bancos. E os bancos começaram a liberar dinheiro, né? Mas o pessoal não tinha um acompanhamento técnico suficiente para produzir de acordo com aquilo que estava sendo pregado que eles iam produzir. E aí muitos entregaram suas terras. O agricultor mudou a sua maneira de viver, porque daí um agricultor que tinha lá... Entregando as terras para o banco. Para o banco. Aí, muitos agricultores... proliferou assim o transporte coletivo lá. Então, iam para a cidade vários e várias combis, ônibus, levando gente todos os dias. Aquele pessoal começou a pegar o dinheiro do banco, começou a almoçar no hotel... começou a visitar as casas das mulheres, essa coisa toda, né? Só que eles não tinham estrutura para isso. E a cooperativa agrícola não tinha a capacidade de dar a assistência técnica que precisava. Nós éramos lá em 2, 3 técnicos e nós não tínhamos alcance para chegar em todas as propriedades. Então o agricultor chegava lá, ele comprava a semente, comprava o calcário. O calcário ele tinha que colocar 6 meses antes de plantar. Daí vinha um adubo de correção que ele tinha que colocar ali junto com o calcário. Depois tinha um adubo de manutenção, que era na hora de plantar. E depois um adubo de cobertura, que era depois que a planta estivesse grande. O agricultor não tinha conhecimento, não conseguia nem entender quais daquelas embalagens era. E quantas vezes a gente chegou lá e tinha feito tudo o inverso e tal. E aí, sem contar, Omair, que é uma coisa que eu levei para a minha vida e para minhas poesias, essa questão de que o pequeno, seja ele em qualquer profissão, em qualquer situação, ele é sempre explorado, né? Por quê? Porque na época, os grandes produtores, eles tinham eu vou dizer privilégio, né? Mas eles tinham a capacidade de produzir lavouras melhoradas e, inclusive, para selecionar sementes para os anos seguintes, né? E os pequenos não tinham essa condição. Então, o valor da colheita do maior sempre tinha mais valor. E o próprio pessoal que trabalhou lá, algumas pessoas da minha chefia, diziam assim... Nós temos que nos preocupar com os grandes produtores, os agricultores minhoca, isso aí vocês não... Né? Então, por isso a minha poesia é social, por isso a minha poesia fala no êxodo rural, porque muita gente teve que entregar suas terras... Isso é triste. E ir para a cidade grande... Aventurar. E olha que da nossa região,
veio muita gente. Alguns conseguiram um espaço, outros não. Outros se perderam, os filhos se marginalizaram. Então, eu sempre disse, Omair, assim, que as empresas de Caxias e o poder público de Caxias podiam ter mudado a história. Se as grandes empresas que iam lá buscar a mão de obra e que muitas vezes compravam a troco de nada as terras desse pessoal, eles teriam que ter se preocupado aonde esse pessoal iria morar, se os filhos iriam estudar, ajudar a ter assistentes sociais capazes de encaminhar essas famílias. E o município, eu te digo que historicamente fechou os olhos para isso também. É triste, né? É triste isso, né? Então, o que acontece? Uma vez eu ouvi até uma palestra ali na UX, de um historiador dizendo, né, que esse pessoal que veio aí, lá da nossa região, da região de Bom Jesus, São Francisco de Paula e tal, era um pessoal que não tinha profissão para começar, né? Então, e eram pessoas que tinham alguns valores que eles traziam de lá, que eram aquelas pessoas assim que não suportavam um desaforo, essa coisa toda, né? E às vezes, para honrar a palavra, apelavam para força, né? Os filhos, muitos se marginalizaram, enfim, e criou-se esses cinturões aí, as favelas que existiam antigamente, e muito em função, então, desse êxodo rural, né? Que tem pessoas, inclusive, estudiosos, que dizem que o êxodo rural foi programado, né? Que era para restar apenas 2% da população no interior, né? E eu acredito nisso também, né? Então, por isso eu queria te dizer que eu escrevo assim, porque a minha pequena propriedade, que era da minha mãe e dos meus irmãos lá, eu lembro muito bem o dia que chegou o trator lá, nós tivemos que arrendar lá, a pobreza era muito grande, né? E era um sítiozinho muito pequenininho, arrendamos lá para plantar trigo na época. E eu lembro exatamente o dia que chegou o trator e o arado e virou tudo aquilo lá né? É uma coisa assim, uma lembrança muito triste porque né? É a natureza que está sendo violada ali, né? E tudo bem, eu acho que hoje o mundo não tem mais condições de sustentar a população sem ter uma alta produção de alimentos, né? Mas eu acredito ainda que tenha que ser isso tudo muito bem estudado, muito bem orientado. E aí eu quero te dar mais um dado aí para que também fique registrado. O Rio Grande do Sul sucateou a assistência técnica, né? A Emater surgiu ali em 1970. Acho que a Emater surgiu tão forte, né? Muito forte e contribuiu muito. Se você falar com esse pessoal mais velho da Emater, uma bagagem... Eu acompanhava inclusive, acompanhava pela rádio, falavam da Emater, falavam da terra. Eu achava aquilo uma riqueza grandiosa. Muito conhecimento. Teve épocas em que a Emater tinha um projeto chamado Projetão, que os técnicos agrícolas moravam nas comunidades rurais para fazer parte da comunidade, né? Houve uma outra época que eu acompanhei a implantação lá na região de um sistema chamado APSAT, Associação de Pequenos Agricultores, onde o governo do estado ele dava recursos para que a comunidade reunisse ali em torno de 20 produtores e comprasse máquinas. Tinha uma linha de crédito para comprar máquinas. E o governo dava um técnico para cada associação. Lá em São José do Ouro ainda existem essas associações. Aí, assim, se eu tivesse lá 10 hectares, ou você tivesse 5 ou 20, a gente pagava o número de horas trabalhadas da máquina de acordo com a utilização, né? E esse valor da hora da máquina pagava o empréstimo para compra da máquina e para sementes e tal. Daí essas associações vendiam
a colheita juntos, conseguiam melhores preços e tal. Isso aí é um modelo da Alemanha, de associativismo. Em 1982... Um estímulo, né? Um estímulo. Em 1982 foi implantado lá em São José do Ouro essas APSATs, e ainda existe lá. E aí eu sempre tive muito ligado à Emater. São José do Ouro se tornou a capital das microbacias para preservação do solo. Existiu lá um rapaz chamado Itacir Barreto de Melo, que ele é de Lagoa Vermelha. Hoje ele está aposentado, era o engenheiro agrônomo-chefe da Emater. Ele construiu essa ideia de que as terras podiam ser assistidas por microbacias hidrográficas. E depois ele mudou para um município ali próximo a Erechim, e quando se criou a Secretaria de Meio Ambiente de Caxias, eu levei o secretário de Meio Ambiente lá para conhecer uma cidade que 100% da área agrícola era através da microbacia. Esse profissional estava em Erechim, era o chefe regional da Emater, e implantou em Campinas do Sul esse modelo de 100% das propriedades serem assistidas. Que visão do cara, hein? Uma visão extraordinária. Sebastião, nós vamos para o nosso espaço cultural, porque estamos fazendo pátria, e pátria se faz assim, valorizando, integrando e enaltecendo o que temos de bom no garrão da nossa pátria e no pampa verde e amarelo. Desfile teu mate, porque voltaremos já. Fiat foi o primeiro carro que eu consegui comprar com meus recursos próprios. E com ele eu comecei a fazer meus grandes negócios. Entrei no setor de fertilizantes muito jovem, muito tempo atrás. Criamos uma empresa de fertilizantes e temos hoje 27 anos da trajetória de sucesso da Ouro Fértil, trabalhando, importando e levando para o cliente aquilo que o mais importante ele precisa, que é para a produção de alimentos para a nação. A Ouro Fértil atende seus clientes a partir de 3 unidades industriais localizadas em diferentes estados do Brasil, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Ceará. A Ouro Fértil, quando ela saiu do estado e ela foi expandir para outros lugares, a gente criou com os clientes um vínculo de corresponsabilidade com eles. Eles precisam do nosso produto e nós precisamos deles como clientes. Cada uma das unidades segue o modelo de negócios da Ouro Fértil, se adaptar para oferecer o que o cliente precisa. São mais de 180 mil toneladas de capacidade estáticas que produzem mais de 8 mil toneladas de adubo por dia. Com mais de 30 produtos em seu portfólio, matérias-primas para a produção de NPK, fertilizantes solúveis para fertirrigação e com fertilizantes nitrogenados líquidos. Entendemos que oferecemos ao cliente soluções completas para as necessidades específicas para cada tipo de cultura, tudo para garantir a produtividade e os melhores resultados na lavoura. Como sempre dizemos, a Ouro Fértil tem de A a Z de fertilizantes, desde ácido bórico até complexos de zinco. O que a gente tenta levar para dentro do produtor não é só o fertilizante, é todo um complexo de elementos que a gente pode fornecer para que ele possa ter uma colheita excepcional, para que ele possa ter produto chegando na hora certa, para que ele possa ter uma comodidade também no que é mais importante dele. A Ouro Fértil, ela preza muito pela excelência, e quando eu digo excelência, ela vem desde o primeiro contato ao cliente, ela se aproxima, ela cria vínculos com o cliente, e toda essa questão do processo, da excelência, ele está enraizado em qualquer setor. Todo mundo que está aqui faz de tudo para que a empresa consiga entregar mais, atender mais clientes da melhor forma possível. A gente tem esse selo bastante característico que é buscar inovação, porque a gente também veste a camiseta de produtor. A gente sabe a dor, a gente sabe onde pega, onde não pega as dores do campo e solucionar elas com agilidade e com expertise dentro da empresa. Então a gente trabalha, por sorte, em família para conseguir manter a qualidade e a segurança e também a certeza que a gente sempre forneceu para os clientes de que a promessa dada vai ser a promessa cumprida. Com muito orgulho, a gente ama muito a Ouro Fértil e a gente vem trabalhar todo dia com uma energia positiva, querendo transformar, inovar, querendo ser melhor para melhor bem atender. Nessa empresa, que eu vejo como o maior sucesso dela
é a agilidade, eu acho que o que define a Ourofert. Ela tem uma agilidade que se destaca. O maior sentimento que eu vejo na sua empresa é essa união que a gente tem entre todos, independentemente da região, da fábrica ou se for escritório, mas todo mundo tem uma mesma característica, o mesmo pensamento, que é seguir, dar perpetuidade, continuidade ao negócio e fazer cada vez melhor. A Ourofert, ela sempre cria espaço para crescer. Esse é o nosso sucesso, esse é o nosso cartão de apresentação. Estamos aqui no meio de uma lavoura de milho que eu fiz uma tecnologia nova de aplicação. Estou me surpreendendo com o resultado, mais do que eu imaginava. Em torno de 300 sacos líquidos está rendendo milho. Nunca colhi tanto milho na minha vida, desde vários anos que eu planto. Estou realizado, contente, vou usar sempre e vou indicar para quem quiser usar. Vale a pena Ouro Pro. No começo da colheita eu fiquei surpreendido pela rapidez de encher a máquina, andava uns 200 metros, estava cheia a colheitadeira. E as espigas parelhas, grandes, surpreendendo o resultado. Acho que eu nunca não imaginava em colher, chegar a esse patamar de colheita, nunca na minha vida. E isso é vária pela tecnologia, pela aplicação do produto, que tem outra área que não foi aplicado, a diferença é grande de produção, isso dá uns 30 sacos por hectare de diferença. Esse é o resultado da aplicação da tecnologia nova da Ouro Pro. 100% Ouro Pro. Isso é uma felicidade, chegar num patamar de colher 300 sacos por hectare líquido. É o sonho de qualquer agricultor, de todos os agricultores. O programa Mais Tradição hoje recebe Sebastião Teixeira Correia, um poeta, um homem que enaltece e valoriza poeticamente o nosso Rio Grande e o nosso Brasil. Sebastião, uma coisa que é importante dizer de alta e viva voz, tu, dentro do contexto das tuas poesias, tu fizeste coisas assim que tem que parar para pensar, para analisar. Tu tem várias parcerias e todos os que escrevem contigo, tu também não só, além de poesia, tu partiu para música. Recentemente, tu com uma parceria de Hermes Lopes e Sebastião Teixeira Correia, quando deu essa dupla aí, se transformou numa simbiose. E vocês valorizaram automaticamente um tronco missioneiro, uma figura marcante, que é Pedro Hortaz. Foi em São Luís Gonzaga, isso não foi? Isso, foi o quarto canto missioneiro dos 7 povos, né? Que está registrado nesse trabalho. Isso aí. Então, Omeir, entrando nessa questão, então, eu quero te dizer que a parceria com Hermes é uma coisa muito bonita, porque nós temos tentado a que uma coisa complemente a outra, né? O Hermes tem uma visão de letrista, né? E ele tem um dom
de escrever a letra da música. Eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu escrevo tudo direcionado a uma poesia para participar de um festival, né? Então, são coisas extensas. E aí... Então, não, sabe por que eu estou rindo? Porque ele falou o contrário. Ele disse que tu tem o dom. E ele, que tu passou para ele dar uma olhada, tá? E ele disse assim, não, vamos fazer. Ele disse, mas fazer o quê? Tu já disse tudo. Não, mas aí ele não, a grande parte, a grande maioria, ele me traz as coisas. E daí eu tento dar uma organizada dentro da minha visão. Outras eu apresento para ele. E aí ele, dentro da visão eu estou falando isso porque o trabalho de vocês é fantástico, magnífico. Eu rodei a música, eu rodei, ouvi, reouvi, ouvi de novo e assim por diante. Não, eu acho que essa homenagem ao Pedro Hortaça, ela tinha que vir de algum lugar, né? E aí nós tentamos escrever essa letra valorizando, porque o Pedro Hortaça é o último tronco missioneiro vivo aí, né? E há poucos dias, inclusive, ele recebeu o título de cidadão santo-angelense. Né? Mas uma coisa eu quero te dizer, antes de qualquer coisa, eu não enxergo ninguém mais do que tu. Sim. Porque tu mantém aqui na Serra um marco histórico que está aí a cruz missioneira, o qual tu trouxeste. E justamente numa evocação, Sebastião, em que temos dirigido toda a nossa energia aos 400 anos das missões jesuíticas. Isso, exatamente. O Brasil tem 525 anos, ali as missões têm 400 anos. Exatamente. São 4 séculos. O Rio Grande começou por ali, né? Ali. E aqui na Serra, Sebastião, eu te enxergo assim como um mangrulho, porque temos aqui onde foi morto Padre Cristóvão de Mendonça Aureliano, introdutor do gado do Rio Grande do Sul, o patrono dos criadores de gado do Rio Grande do Sul e do Brasil, e às vezes não é valorizado como deve ser. E tu tem na tua terra uma cruz missioneira, que todos os oriundos missioneiros já tiveram ali ao pé dessa cruz. Essa cruz, nós plantamos ela ali no ano de 2006, fazem 19 anos, quando se registrava os 250 anos da morte de Sepete Arajuna. José Sepete Arajuna. Isto, exatamente. Na época, o Pedro Hortaça esteve presente, a família Hortaça, como padrinhos da cruz, e por ali já passou também a família Guedes, o Valdomiro Maicá e uma série de... Foi dos 250 anos? Foi dos 250 anos. Agora, eu tive lá em São Gabriel com o prefeito Alceu Barbosa Velho. Nesse ano. E o Jorge. Nesse ano. E com o Cláudio. Uhum. Nesse ano que tu plantaste ali. Isto. Agora, o ano que vem, são 270 anos, né, da morte do Sepete Arajuna. Mas aí... 19 anos se passaram. Já se passaram 19 anos. O ano que vem, então, 20 anos. 20 anos da cruz aqui, Sim, né? da cruz aqui. Sabe, Maíra, que na época que eu plantei essa cruz, até eu era funcionário público, aí até teve muita gente que me disse... Faz isso num local público que vai ter mais visibilidade e tal. Daí eu digo, não, eu vou fazer aqui na minha casa, né? Porque se eu coloco num lugar público, daqui a pouco nem eu vou conseguir ter acesso, né? Sim. Não vai ter valorização nenhuma. Então, lá em casa, ela está lá como um guardião aqui da nossa... fé, da nossa integração entre Missões e Serra. Então, verdade que está aí. Isso aqui é um troféu que eu ganhei. Estou vendo? Mas a cruz está lá, original. Mandei buscar um desenho técnico. Eu acho que é a única cruz que existe, fora a original, a única que existe com as mesmas medidas da cruz original. Lá das ruínas. Isso. Aí, Omair, eu queria te colocar duas coisas. Então, primeiro, que os lanceiros negros de Caxias adotaram a cruz missioneira em sua bandeira, né?
Eu acho muito importante. Justo. E aí, para falar em lanceiros negros, eu quero deixar registrado aqui, contigo, a criação dos lanceiros negros em Caxias do Sul. Como é que aconteceu? Eu tinha um colega, eu digo tinha porque ele já é falecido, chamado Fernando Bernardi, que faleceu na prefeitura. Morreu afogado, né? Isso, numa pescaria e tal, teve a infelicidade de morrer. Ele chegou numa segunda-feira de manhã, lá na minha mesa, lá onde eu trabalhava, na Secretaria do Meio Ambiente, e me disse, vim te fazer um pedido. Eu escutei no programa do Omair Trindade ele falando nos lanceiros negros. E o Fernando, esse era formado em História, né? E aí ele disse assim, eu quero te pedir para te organizar um pelotão de lanceiros negros em Caxias. Digo, tá bom, vamos lá. Fui lá na 25ª, onde o João Arce era o coordenador. Digo, ó, João, eu tenho essa ideia, o que tu acha? Não, pode tocar. Aí, sei lá, mês de maio, por aí, em agosto, em setembro, tinha o desfile Farroupilha. Aí fui visitar o representante da igualdade racial na prefeitura, que era o Zé da Rosa. Fui visitar o vereador Edson da Rosa, que era vereador. Não são irmãos? Não tem nada a ver? Não, acho que devem ser até primos, acredito. Primos, Fui visitar o Sérgio Birajara, que representava o movimento negro. Serginho? O Serginho. Fui visitar a senhora que representava também a etnia lá na UAB. E não sei se esqueci alguém, mas o Elvino, que era funcionário público e tal, né? Elvino. Isso. E aí começamos a trabalhar a ideia, né? E aí aconteceram algumas coisas que começou a criar um atrito, né? Um embate entre eles. Né? Entre eles, umas reclamações que veio da região tradicionalista por parte de algumas pessoas que não entendiam que não deveria ser feito. Tinha gente que era contrário. Isso aí. Eu lembro disso. Aí entra questões de racismo, entram questões infelizes. Infelizmente, existe. Foi justamente isso que tu está falando. E aí o Serginho me disse, olha, nós só temos um caminho. É a gente reunir esse pessoal e você e o Omair Trindade virem aqui para conversar com o pessoal reunido. Senão, morreu o Lanceiros Negros. Aí nós fomos lá, né, numa sala... Nós fomos o último furo do rabicho. Isso. Nós fomos lá para decidir, eu me lembro, porque tivemos um problema, inclusive, até para o desfile da Semana Farroupilha. Isso, que eles não estavam aceitando. Não estavam aceitando. Mas para te ver a mentalidade de certas pessoas que não enxergavam a luz da história. Aí, Omair, o que aconteceu? Nós fomos lá, lembra que o pessoal chorou, entendeu que eles estavam, às vezes, sendo manipulados por partidos políticos, por interesses e tal, e estavam criando problemas entre si. E, a partir dali, o Sérgio Birajara abraçou como coordenador, formou o grupo, pelotão, desfilaram. Maravilhosamente. Hoje, Omair, eles são referências no Brasil. Nacional. Eles estiveram há poucos dias em Porto Alegre, numa audiência pública do Ministério, da Comissão de Cultura da Câmara Federal. Isso eu não sabia. Fizeram um desfile. Essa semana eles foram a Santa Maria, na universidade, isso deve fazer 2 dias, um dia ou 2 dias, estiveram lá na Universidade de Santa Maria, participando de um evento grande, onde fizeram lá uma apresentação. As fotos que a revista Veja publicou do ano passado, quando eles foram reconhecidos e inscritos nos Heróis da Pátria, as fotos que existem publicadas são do pelotão de Caxias. Então, hoje, agora se formou um grupo a partir daqui, de um rapaz que morava aqui, voltou para a terra natal dele, que é Caçapava do Sul. Caçapava não se entrega. Não se entrega. Já organizaram lá um grupo de lanceiros. Tem um grupo lá. E já desfilaram na Semana Farroupilha agora. Nessa coisa boa. E aí, Omair, nós recebemos, você e eu, o título de padrinhos
Justamente. do pelotão de lanceiros negros Teixeira Nunes aqui. Nós fomos homenagear, ganhamos um diploma. Um diploma de padrinhos. E hoje a minha casa é a sede provisória lá dos lanceiros, né? E aí, então, eles adotaram também a cruz missioneira na bandeira deles, né? E aí, falando na cruz missioneira, nos negros, eu acho que a gente tem que também falar alguma coisa sobre os índios, né? Porque as missões surgiram para catequizar os índios, mostrar alguns valores de sociedade do homem branco e tal, né? Mas, enfim, eu gostaria também de deixar aqui como registro uma história que mudou a história dos índios em Caxias em 5.000 anos. Em frente à igreja de São Ciro, do bairro São Ciro, atrás da Agrale, existia ali uma propriedade rural e o pessoal que trabalhava a terra ali foi encontrando e guardando pontas de flecha. Isso, como existia uma pessoa dentro da Agrale que era minha conhecida, e tinha um rapaz lá dentro que era o guardião daquelas flechas, das pontas de flechas, porque era o pai dele que trabalhava a terra e eles que encontraram. Ela pediu para que ele me entregasse aquelas pontas de flecha. Eu fiquei com aquelas pontas de flechas mais ou menos quase 10 anos. Não encontrava um meio de encaminhar para alguém que desse o devido valor. Até que surgiu um mestrando de arqueologia, que é aqui de Caxias, chamado Rafael Cortelete. Ele estava fazendo um mestrado na Unicinos. E ele levou para lá aquelas pontas de flecha e escreveu a tese de mestrado dele praticamente sobre aquilo lá. Eu tenho um livro que, inclusive, consta meu nome, tem as fotos das pontas de flechas, algo extraordinário. Toda a história que se tinha, os registros, é que Caxias e a Serra Gaúcha teve índios, 3.000 anos que havia índios. As pontas de flecha, nos testes de antiguidade, mostraram que elas tinham 8.000 anos. Então, se tinha 8.000 anos, mudou a história em 5.000 anos. Tá, mas daí eu vou te dizer o pior e o menos pior. O pior é que daí nós pegamos aquele material e fomos visitar o secretário do Meio Ambiente da época e o secretário da Cultura de Caxias e pedimos que transformassem aquele local num sítio arqueológico. Porque nós fomos lá com o Rafael e estão... Em que época foi isso? Isso faz uns 20 anos, não lembro. Faz tempo. O nome do secretário? Eu lembro, mas eu acho que não vem ao caso, porque eles foram tão negligentes com a coisa que eu acho que nem vale registro. Não. Mas é só pesquisar e... é assim... Não, tá certo, tá certo. Mas tá ali, ó. Aí, hoje... É triste, tá ali, tu entregou de bandeja para eles. É hoje, só registrar... Isto. Olha, nós teríamos, assim, um sítio arqueológico dentro da cidade. Eu disse para eles, isso aí vai ser matéria de fantástico, vai ser uma coisa extraordinária. Uma história, pelo amor de Deus. Estamos aí falando dos 400 anos das ruínas. Isso. Jesuíticas. Então, imagina... Uma coisa primitiva. Né? Aí, Omair, hoje está tudo degradado lá, mas ainda existem as casas subterrâneas lá. E até a Unicinos tinha pedido licença para o IFAM, lá o Instituto Federal, né, que cuida disso, para escavar, né? Então, não sei se vai acontecer ou não. Aí, esse é o lado pior, foi ignorarem aquilo ali. Aí nós fomos, o Rafael e eu, fomos até a prefeitura procurar a engenheira Margarete Bender, que estava cuidando do plano diretor de Caxias. Fomos lá pedir que ela gravasse no plano diretor os sítios arqueológicos, porque o Rafael tem tudo catalogado, todos os sítios. Né? Em 1969, houve um estudo em parceria da Unicinos, a Prefeitura de Caxias e a UCS, para estudar todos os sítios arqueológicos da região, coordenado por um professor chamado professor La Sálvia. O dia que nós entramos lá na sala da Margarete, pedi para ela gravar no plano diretor, e que ela gravou, né? Estava um engenheiro lá chamado Celso Empinotti, que tinha sido secretário de obras da prefeitura, estava se aposentando e tal.
Aí, quando nós falamos, o Hipnote disse, vocês sabem quem desenhou todos os sítios arqueológicos, que era estagiário do professor La Sálvia? Fui eu. Barbaridade. Uma coisa fantástica. Esse homem é vivo ainda? Vivo. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós temos aí um patrimônio aí que o município não enxerga. Não, isso aí é caso de protesto, é caso de... assim que tem um outro professor aqui em Caxias que daí... Eu fiquei pensando, quando tu falou, fiquei pensando até no Mário Gardelite. Sim. Saudoso Mário Gardelite. Isso. Isso aí é fantástico. E nós temos, assim, para te saber e para o pessoal que depois assistir esse podcast saber, nós temos 2 autoridades em etnia indígena em Caxias extraordinárias. O Rafael Cortelete, esse arqueólogo que hoje ele é doutor e professor da Universidade de Pelotas. E o professor Márcio Braga, que é um professor... Mas esse professor, ele mora em Pelotas, não mora aqui? Tá morando agora aqui. Mora lá. Ele foi para lá? Sim. Ele tem os familiares dele aqui, mas assim, irmãos e parentes, né? Mas ele mora lá em Pelotas, professor Rafael Cortelete. E nós temos um outro professor, que é até professor municipal, foi professor da FSG, não sei se continua ou não, que é o professor Márcio Braga. O Márcio Braga, o mestrado dele foi sobre os índios vivos, toda a relação dos índios com os imigrantes, com os portugueses, a questão dos bandeirantes. Que baita trabalho. O Márcio Braga está aí, mora aqui, é professor municipal. Ele até doou um livro lá. Mas ele está aposentado? Não, ele está trabalhando. Ele doou um livro agora para a biblioteca lá de São José do Ouro. É uma pessoa para... Mas o Márcio Braga, eu acho que é um rapaz novo. Ele não é um senhor de acho que eu já falei com ele. Esse cara daí tem um conhecimento muito grande. Ele fala no apagamento social que, se você for ver, daí a gente começa a entender por que a prefeitura não quer, por que Caxias não quer buscar a memória indígena, porque eles querem que fique apagado, né? Porque as injustiças foram muito grandes, porque ocuparam tudo que era deles, enfim, né? Bota injustiça nisso. Bota injustiça, né? E continua. Há poucos dias eu estava ouvindo um cidadão, ele falando sobre os índios. Uhum. E eu olhei para ele, mas esse cidadão estava defendendo, dizendo que continua, ele tinha ido para as ruínas missioneiras e... ele ouviu eu falar num programa. Uhum. E daí eu parei num posto de gasolina e ele veio falar comigo. E daí ele disse, eu sou fulano. E eu sou teu ouvinte. Eu acho que não era a Rai que estava comigo. Eu acho que era... Não me lembro agora quem é que estava comigo. Mas aí ele disse, eu vi que tu falaste que os índios são invisíveis. Para a sociedade, sim. Vive na beira dos corredores aí, invisivelmente. Uhum. Como monumentos vivos. Foi isso que eu usei. E ele, e a senhora dele estava emocionada lá. Mas isso aí são coisas que jamais poderia, né, Sebastião? Deixar se apagar. Exatamente. Passar. Por causa de certas mentalidades dessas aí. Isso. Uhum. Tem gente que se acha proprietário, que tem que ser da maneira do pensamento deles. Sim. Isso aí não é deles, não é meu, não é teu. Isso aí deveria ficar para as novas gerações. Sim. Tem que saber. Não pode se apagar. Não pode. Eu acho que Caxias do Sul perdeu uma grande oportunidade de ter transformado esse sítio arqueológico aqui, que está dentro da cidade, numa grande sala de aula a céu aberto, né? E trazer para cá... Que riqueza. Trazer turistas, trazer estudiosos, trazer... esses dias eu até tinha anotado também aqui para falar rapidamente, e eu acho que encaixa agora, né? Eu estava assistindo um vídeo de uma universidade que veio do Nordeste para assistir as corridas de cavalhada em Casusa Ferreira, né?
Outra coisa. Não, uma coisa que está ali, aquela cultura está viva ali em Casusa Ferreira, né? Daí precisa vir um pessoal lá do outro lado do Brasil. Do outro lado do Brasil para prestigiar. Valorizar aqui. Isso. Porque os que estão aqui não valorizam. Não valorizam, né? É assim. Então, é assim. Então tem tanta coisa, Omair, para se resgatar aí. E eu, assim, eu vou te deixar uma humilde sugestão aí, que você busque tanto esses dois profissionais aí. Não. Para um pouquinho. Eu não joga só em mim. Sim. Eu peço para ti. Não, com certeza. Nós estamos juntos, vamos buscar juntos. É só você me Aqui está uma tribuna. Sim, isto, exatamente. Não, por favor. Tu sabe, Sebastião, que às vezes é muita coisa para pouca. Nós somos em meia dúzia de gatos pingados. Sim. E para te manter não é fácil. Sim. Existe uma série de dificuldades. Nós vemos aqui a rede mais nova é uma família que vem lutando com todas as forças que tem para manter a cultura. E para manter a cultura, tu sabe que é difícil, tudo depende de dinheiro. E a gente luta com as armas que temos. Depende de dinheiro e depende também da cabeça, da visão das pessoas. Sim. Sabe que eu valorizo muito, Omair, quando tu ergue a tua voz, por exemplo, contra o fechamento do GTF, que foi uma coisa, né? Quando tu diz que se faz um acendimento da chama crioula e não vai um representante do governo do Estado. Mas, pelo amor de Deus, eu não sou dono da verdade, Sebastião. Se eu estiver errado... Sim. Diga que eu estou errado. Sim. Eu vou ter a hombridade de dizer, tu me desculpe, eu errei. Eu não sou o dono da verdade. Mas agora, a pessoa que está ligada a um setor, do lado da cultura, e não enxerga, não vai porque não quer, porque não gosta do lado da cultura, então pede para sair. Porque tu está aí, tu está representando o município, a região, o estado. Nós tivemos aqui há poucas horas, já que tu falou sobre a valorização aos 150 anos dos imigrantes italianos, o Rio Grande teve centralizado aqui. Para mim fazer a transmissão de lá, tu não sabe o que eu passei. Porque eu tive que pedir para amigos, me apoiem, me ajudem. Eu estava sozinho. Não recebi nada, não pedi nada para governo. Não. Eles tinham que ter a visão de levantar e dizer, olha, está centralizado na Serra o Rio Grande do Sul. Tu não sabe o que eu passei. Quando saiu daqui as 30 regiões, estava nos corredores desse Rio Grande afora, muitos tiveram dificuldade, problema, quebraram reboques, deixa os reboques parados lá um ano, quando vão sair, botam 2 cavalos, estourou o rolamento, a polícia rodoviária fazendo o que pode, liga para o fulano que é meu amigo, me dá uma mão. Ligavam para mim e eu pedia para outros amigos, fulano, que município tu tá? Eu estou em Sobradinho. Tem um mecânico aí, me passa, me ajuda, me chama o fulano para nós ajudar o pessoal que está indo para a fronteira. E assim foi. Isso aí são coisinhas que tu faz, eu faço no anonimato. Não quero que ninguém diga que foi ajudado. Mas eu só fico olhando quando tu é o representante, tu nos representa, que tem que estar ali, é a secretária de Cultura, e não está, homem. E querem conversar com ela, tem outros que vieram de outros municípios, e não está. Ou ela, ou ele, seja lá quem for, não existe isso. E eu falei e falo. Omair, só que aí é que eu digo, precisa uma visão do ente público aí que enxergue e que não te deixe falando sozinho, né? Mas eu acho, Omair, assim, que nós temos o privilégio de ter você aí nesse momento quando já são muito poucos os que estão. Sebastião, nós somos meia dúzia de gatos pingados. E muitas vezes a gente luta, a gente procura fazer com boas ideias,
pedindo favor e às vezes a gente é mal interpretado. Isso, exatamente. Eu sei. Rapaz, eu te agradeço aqui, de alta e viva voz, que isso aqui é para o mundo. Tu me chamou e eu estava com um compromisso, eu estava lá na Ilha de Fanfa, onde o Bento Gonçalves foi preso e trasladado para o Rio de Janeiro, até para mandar para matar, e de lá a Irmandade mandou ele para lá, para o Forte São Marcelo, na Bahia, depois ele fugiu e veio para cá. Então está fazendo um trabalho em cima disso aí. E eu não tinha condições de estar contigo, porque a Semana Farroupilha, para mim, eu sobrevivi à Semana Farroupilha. Cara, eu dormia no carro, andando, outros dirigindo, e assim nós estávamos. Nós tivemos em 9 municípios, e longe. E só não fui a São José do Norte, porque não pude. Porque até o túmulo do general Bento Gonçalves, lá em Rio Grande, está abandonado. O município que é o mais antigo do Rio Grande do Sul. Se o município não tiver dinheiro para manter o mausoléu lá, o menos limpo, não seja pichado, quebrado, pô, tu tem que aplaudir. Mas os caras tiraram, jogaram lá e não estavam. Hoje se levantou uns amigos nossos, irmãos nossos, pela cultura, que estão lá recuperando, tentando fazer, e outros um movimento para tirar de lá, para levar para Piratini, primeira capital farroupilha. Eu sou contra. Se mexer com ele de lá e o município não tiver condições de manter, não leve para Piratini. É fazer furo na água. Está dentro do extremo sul do Brasil, da Zona Sul. Mas, então, que volte para o município de Triunfo, onde ele nasceu. E Triunfo vai ter condições de manter. Tem outros, quem sabe, empresários com outras decisões para poder manter ali. É ruim, tchê. É ruim. É um desabafo que eu estou falando isso. Sim, mas precisa. Mas os caras, muita gente, eles se prevalecem porque eles querem manter o esquema político. Isso. Eu não sou exatamente. político. Eu não sou político. Nem eu. Exatamente, Ovair. É por aí, só que... Mas eu queria te dizer uma coisa, desculpe. Te agradecer porque tu recebeu um homem do Nordeste, um professor, um mestre, que era até prefeito, né? Isso. Que eu queria que tu e ele ia se encontrar contigo na tua cabanha. Isso. E ele atrasou e eu estava pronto para botar no ar. Não era a Rai, não era a Rai, eu acho que era a Alice que estava comigo. E nós botamos no ar. Porque eu te liguei para ti, tu me disse, ele está parado. Está parado. Em tal lugar no município. Eu acho que ele estava na Vila Cristina, acredito. No posto de gasolina. Ele estava parado. E daí nós ligamos para ele e pedimos para ti fazer a apresentação e brincamos ele. Esse senhor é o professor Neto Feitosa. Hoje ele é prefeito da cidade de Aiuaba, lá do Ceará. Do Ceará, né? Essa cidade é do lado de Assaré, lá onde nasceu e viveu Patativa de Assaré. Então lá eles têm uma cultura muito profunda lá nessa questão de valorização da poesia, dos poetas. E ele veio aqui, para mim foi uma surpresa muito grande. Claro que eles vieram numa missão técnica aqui no estado, né? Mas ele reservou um dia para estar aqui contigo. Para estar aqui para falar em poesia, né? Então ele falou isso, falou isso no ar. Então, Nossa, Sebastião, praticamente nós estamos na reta final. Certo. Eu gostaria que tu vai voltar. Tu vai pensar que tu estava só adormecido. Quando eu toquei o clarim para ti, tu disse, mas Omair... Eu disse, não, vem porque é momento, precisamos de ti. Às vezes tu me chama, às vezes eu não posso estar contigo. Mas eu estou sempre pronto, da onde estiver, para estar contigo. Bom, Maíra, então só me resta agradecer a oportunidade e te dizer que eu acho que a nossa conversa realmente não pode parar por aqui. Nós temos que buscar, eu acho que a gente tem coisas muito importantes para fazer. Essa questão dos índios, dos indígenas aqui de Caxias é uma questão que está aí madura para ser discutida. Inclusive, Maíra, eu quero te propor de a gente levantar uma ideia de
trazer essa coleção de pontas de flechas para Caxias de volta. Hoje ela está na Unicinos, mas elas foram encontradas ali. Aqui em frente à igreja de São Ciro. Que ela volte para o berço onde foi achado. Né? Tchê, eu estou contigo e quero dizer para ti que também quero convidar aqui o Lanceiro Negro para estar aqui conosco uma hora dessa. Isso, importante. Muito importante. Vem aí agora os 400 anos das missões e é uma hora de nós estarmos juntos, de mãos dadas. Sebastião, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Pelo teu tempo, pela tua presença, e aqui estamos às ordens. Estamos pela força de Ouro Fértil. Brasil, mais tradição. Vai ficando por aqui. Um abraço. Mil graças. Mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil.